Presuma que a pessoa com quem você está conversando tenha algo a dizer. Uma das 12 regras para a vida de Jordan Peterson, né? Em seu best-seller. E uma técnica bem simples que pode fazer você vender mais e melhor. Por quê? É só ouvir. É só escutar o que as pessoas querem dizer. Se você ouvir bem e prestar atenção, as pessoas vão te dizer o que querem. E quando eu falo ouvir bem, é ouvir antes mesmo de julgar, antes mesmo de fazer uma expressão facial, antes mesmo de condenar a pessoa, antes mesmo de o seu diálogo interno ficar falando, não é bem assim, você querer falar. Isso é uma técnica muito simples para você vender mais, para você ser mais interessante, para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, porque as pessoas gostam de quem é interessado antes de quem é interesseiro. E como é que você pode ser interessado? Você pode ser interessado ouvindo, querendo saber como foi o dia da pessoa, como aquele produto resolve a dor dela, qual que é a dor dela, quais foram as dores passadas dela, o que deixou ela traumatizada, o que fez com que o último vendedor que atendesse ela hoje não atenda mais. Ouça as pessoas, faça as perguntas corretas. E como é que eu faço essas perguntas? Vamos lá. Se tratando de vendas, eu gosto de, no começo, logo depois que eu fiz uma apresentação, que eu tive um contato inicial, eu gosto de fazer perguntas abertas. Eu gosto de entender o que o cliente procura. Então eu quero saber se para ele, o que é mais interessante, o que ele precisa para comprar esse produto de mim. Se eu estivesse vendendo esse dental, por que esse dental é importante para você? Perceba que é uma pergunta aberta, sendo que ele pode dar inúmeros significados, diferente de uma pergunta fechada que é um ou outro. Então, ele vai comprar esse dental porque esse dental é da marca que ele gosta, de uma marca que ele conhece. Ele vai comprar esse fio dental porque ele precisa ter algo pequeno para ele guardar no bolso, que ele precisa de um fio dental ali porque ele levou uma bronca do dentista. Ele precisa desse fio dental em específico porque os clientes dele estão procurando por esse fio dental em específico. Então são várias perguntas e a partir dessas surgem outras perguntas que vai fazer que você pareça interessado no que o cliente tem para dizer, no que a pessoa tem para dizer. Então, se você perguntar genuinamente, ele vai te falar: olha, eu conheço essa marca desde tal ano. Vai falar: é sério? Quem que te apresentou ela? Como é que você conhece? Já teve alguma relação? Ou então, se for outro caso, né? Sério mesmo? Você teve problema nos dentes? Como é que foi isso? E por isso está vendendo? Ou então falar: quanto que as pessoas começaram a perguntar? Você acha que foi por causa de blogueira X ou Y? Você vai fazendo perguntas, você vai envolvendo o cara na conversa e a partir dali as perguntas são infinitas. Você pode perguntar por que ele gostou mais do seu atendimento, o que pode fazer melhor, o que ele achou de tal cor, o que ele acha de tal tendência. Dê voz às pessoas. Pareça ser interessado nas pessoas. Quando se trata de relacionamento humano, quando você está conhecendo uma pessoa, pergunte mais, deixe a pessoa confortável. As pessoas adoram falar de si mesmas, as pessoas adoram falar de seus problemas. E segundo o Poderoso Chefão, o silêncio é poder. Você ainda fica se munindo de informação. A pessoa vai se abrindo, vai quebrando aquela guarda, vai abaixando as objeções, vai abaixando as guardas e ela vai te munindo de informação. Não de uma maneira ruim, mas de uma maneira que você possa servir ela melhor, que você possa conquistá-la melhor, que você possa responder os anseios que ela tem. Porque todo mundo tem seus anseios e todo mundo gosta de falar de si mesmo. Use isso ao seu favor. Agora vamos tratar de uma abordagem de vendas, né? Vamos supor que você seja um vendedor de fones de ouvido. Fala assim, uma pergunta aberta depois de uma apresentação, fala assim: bom, agora que você já viu uma apresentação, eu queria te perguntar, desde quando você conhece esse produto ou você não conhecia antes? Me fala um pouco mais sobre isso. Aí vai falar, dependendo de qual conexão você gerou antes, aí vai falar: cara, realmente eu já ouvi falar muito, né? É o fone mais famoso do mundo. Da Apple, XX. Se ele vier com uma curiosidade, por exemplo, você sabia que o AirPods ele valeria mais que muitas das empresas listadas na Bolsa de Valores? Fala: cara, se mesmo se você soubesse, você fala assim: sério mesmo, cara? Como é que você descobriu isso? Aí fala: é fonte X, Y, Z. Aí você faz um complemento da informação dele. Fala: cara, é verdade. Realmente, é por isso que a Apple é essa potência que ele é. E a partir daí, você vai falando: cara, pois é, como é que você não vende isso aqui na sua loja ainda? Ele vai falar: é o preço, cara, o preço de compra pra mim tá muito alto. Fala: ah, pois é, eu cheguei aqui com um produto, você já conhecia, provavelmente os seus clientes conhecem. Quantas pesquisas você teve? Quantas perguntas por esse produto você teve no mês passado? E aí, é uma pergunta muito perigosa, porque ele vai falar: cara, ninguém me pergunta por esse produto aqui. E você pode achar que é uma coisa ruim. Ou então, a melhor cenário seria: as pessoas me procuram porque eu ainda não tenho. Se for o caso da primeira alternativa, falar assim: cara, as pessoas não procuram por esse produto aqui, você fala assim: talvez é porque você não trabalha, talvez é porque você não tem nenhum produto da linha Apple, talvez é porque você tem essa crença que seus clientes não podem pagar mais do que R$ 1.000 num fone de ouvido, e por isso você está perdendo uma venda de maior valor agregado, por isso você está deixando de elevar o patamar da sua loja. Cara, você tem que ter
Você faz as perguntas, você já fez, a palavra foi lançada. A partir disso, você escuta o que ele vai te dizer e tenha sempre 2 ou 3 respostas. A não ser que seja um negócio muito absurdo, comigo aconteceu raríssimas vezes, de eu não ter uma resposta para uma objeção do cliente, né? Aí é realmente se não for o momento de compra dele, se ele não quiser, se ele não for o público interessado. Mas a partir do momento que você escuta, que envolve ele num diálogo genuinamente interessado, cara, ele vai falar com você, as pessoas são carentes, hoje em dia tá todo mundo muito digital. Hoje em dia, eu recebi um feedback recentemente de um cliente meu muito grande, do interior de Minas, que ele falou assim, cara, o dono da loja, ele gosta que vem aqui, parece que vocês querem fazer um negócio, que vocês fazem questão. Eu poderia muito bem mandar a foto dos produtos para ele, tirar o pedido pelo WhatsApp e mandar os produtos, seria a mesma coisa. Não, não seria. Eu não ia pegar na mão dele, eu não ia mostrar o toque de um tecido diferente que eu tenho que fazer, eu não ia comentar como foi os resultados nos últimos anos, olhando no olho dele, fazendo questão, pegando na mão, tendo contato humano, querendo fazer um negócio de fato. Porque é isso que as pessoas querem. A partir do momento da escuta, você abre um relacionamento, você abre margem para jantar com seu cliente, para estreitar, para saber interesses em comuns, mas tudo isso parte da escuta. E como é que eu escuto melhor? Primeiro é falando menos, né? Falando menos de você. Como é que eu falo menos de você? Cara, quando você sentir vontade de contar a sua história e tudo, cara, não conte, pergunte. Deixa o cara falar mais. Pelo menos se for o primeiro encontro de vendas, se for o primeiro encontro do relacionamento, se for algo que você está querendo mudar, escutar melhor as pessoas, pergunte primeiro. Fala como é que foi seu dia, fala, e aí, mestre, como é que você estava? Como é que foi o mês de dezembro? Como é que tá a casa nova? Ou como é que tá o seu fogão para esse ano? Se for um cara de futebol. Futebol é um assunto que gera muitas conexões, abre muitas portas. Faz perguntas que ele vai ter resposta ali. E aí, a primeira, a segunda, a terceira, ele vai estar mais fechado. Depois, você perguntou, e não é de uma maneira chata, insistente. Obviamente, você perguntar assim, cara, quantas vezes você broxou na vida? Vai ser um negócio ali que é muito constrangedor, né? É muito íntimo. Mas você pergunta coisas, por exemplo, cara, tem quanto tempo que você tem esse carro? Você gosta dele? Nossa, você faz uma pergunta normal. Ou então você faz uma pergunta assim, cara, deixa eu te falar, como é que foi sua viagem? Quantos lugares você conheceu e tudo? Diferente de falar assim, quanto você pagou na passagem? Eu já cometi muito esse erro com perguntas invasivas. Hoje eu faço perguntas mais abertas, mais edificantes, que geram outras perguntas. Falo assim, cara, eu fui para X, Y lugares. Fala assim, é mesmo, cara? Eu tinha vontade de conhecer esse lugar. Qual foi o restaurante que você mais gostou? E aí, você usou alguma peça nossa lá? Faz uma conexão com o negócio que você tá fazendo. Mas tudo isso nasce de se interessar genuinamente pelo que o cara tá falando. Escutar antes de falar. E geralmente ouvir. Então, eu dou essa dica para vocês que querem se relacionar melhor, que querem vender melhor, escute antes de falar, ouça genuinamente o que o cliente vai dizer e talvez você vai perceber que elas realmente têm algo para te dizer. Outro ponto bem importante, você não está numa briga. Eu já pequei muito nisso também. Eu sou um cara que eu gosto de rebater, eu gosto de brigar, eu gosto de ganhar as coisas. Hoje em dia eu escuto o cara. Se o cara me atacar, tudo, tal, eu dou razão para ele. Porque se eu fechar um negócio com ele, quem vai estar ganhando sou eu com a minha comissão. Por mais que meu ego moa o fígado, cara, eu não vou no embate com o cliente. Eu concordo com ele a maioria das vezes. Eu falo, cara, nesse ponto você tá certo. Realmente é algo que a gente pode melhorar. Mas o que você acha em relação a dessa ação que a gente tomou que resolveu o problema anterior? Eu edifico a conversa, eu não fico num embate eterno. Eu faço perguntas edificantes. Eu tenho a humildade o suficiente de saber que eu quero agregar a conversa, que ele não é meu inimigo. E aí, por mais que ele fale, não, que cara otário, caguei nele e ele ficou me escutando aqui e tudo, ele vai pensar, putz, que cara humilde. É muito melhor do que eu falar assim, ele tem a impressão assim, nossa, eu fui criticar o cara numa boa e ele veio pra cima de mim com 4 pedras na mão. Eu fui só ajustar mesmo. Cara, é muito importante você ouvir, você querer fazer uma conversa edificante e você não julgar, nem com expressão e nem ficar com aquele diálogo interno assim, querendo, não, eu quero responder isso, eu quero interromper por isso. Não. Novamente, presuma que a pessoa com quem você está conversando tem algo a dizer e você vai se surpreender quando elas de fato tiverem.